Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos contar sobre o título de campeão capixaba conquistado pela equipe do Estrela do Norte no ano de 2014. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! O futebol do estado do Espírito Santo, por motivos que fogem do intuito principal desse vídeo, não se desenvolveu tanto como nos estados vizinhos, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O futebol do Espírito Santo possui 3 times grandes e de tradição, que são o Vitória e o Rio Branco, ambos da capital Vitória, e a Desportiva Ferroviária, que é da cidade de Cariacica, na região metropolitana. Porém, em inúmeras ocasiões, times do interior do estado conquistaram o título de campeão capixaba. Os 3 times mencionados, até o final dos anos de 1990, costumavam representar o estado do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro. Contudo, nos últimos 20 anos, o futebol do estado do Espírito Santo sofreu uma grande recessão, tanto que os 3 times grandes e tradicionais do estado já frequentaram a segunda divisão estadual. O último time do estado do Espírito Santo a jogar o Campeonato Brasileiro da Série A foi a Desportiva Ferroviária no ano de 1993. Se você é do estado do Espírito Santo, explica pra gente aqui abaixo nos comentários por que o futebol do estado do Espírito Santo caiu tanto nos últimos 20 anos. O Campeonato Capixaba de Futebol é disputado desde 1917. E até o final da década de 1950, o que se via era uma grande superioridade do time do Rio Branco, que ganhou a maioria dos títulos. A partir dos anos de 1960, o esporte local viu o surgimento da Desportiva Ferroviária, que desde o início ganhou vários títulos, criando desta forma uma grande rivalidade com o Rio Branco. Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade localizada na região sul do estado do Espírito Santo, a 140 quilômetros da capital Vitória. A cidade possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil, sendo responsável por 80% do abastecimento do mercado brasileiro, e possui pontos turísticos, como o Pico do Itabira, a Pedra da Ema, e é o local onde nasceu e viveu por muitos anos um cara conhecido nacionalmente. Esse cara sou eu. O cantor Roberto Carlos, que inclusive regravou em 1970 a música Meu Pequeno Cachoeiro, em homenagem à sua terra natal. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. A cidade é o reduto do Estrela do Norte Futebol Clube, clube fundado em 1916 e que manda seus jogos no estádio Mário Monteiro, ou Estádio do Sumaré, com capacidade para 6.000 torcedores. O Estrela do Norte é um time que fica no sul. Os 2 primeiros títulos a nível estadual, conquistados pela equipe do Estrela do Norte, foram as edições de 1996 e 1999 da Série B do Campeonato do Espírito Santo. Em 96, superou na final o Capixaba de Guaçuí, com um empate sem gols fora de casa e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Boiadeiro e Eduardo Orsay. A revista Placar, na época, destacou esse título do Estrela do Norte, pois ganhou o folclórico apelido de o menor campeonato do mundo, uma vez que dele só participaram 2 equipes, que foram justamente os que fizeram a final. O título da Série B estadual de 99 foi conquistado após encerrar em primeiro lugar o quadrangular final que disputou ao lado do Riachuelo de Aracruz, do Ipiranga de Marataízes e do Esporte Clube Rio Branco de Cariacica, que não é o tradicional Rio Branco. Esse time foi fundado por dissidentes do tradicional Rio Branco, mas que só jogou 1 ano e depois se acabou.
No início dos anos 2000, o Estrela do Norte viveu um bom momento ao vencer um tricampeonato seguido da Copa do Estado do Espírito Santo, 2003, 2004 e 2005, competição que hoje em dia dá ao seu campeão o direito de disputar a Copa Verde e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Mas ainda faltava um título de expressão para tirar o Estrela do Norte da condição de mero participante do Campeonato Capixaba, o título da primeira divisão estadual. Ele poderia ter vindo em 1987, quando o Estrela do Norte venceu um dos turnos do Capixabão, mas o alvinegro teve que se contentar com o vice-campeonato, após terminar o quadrangular final, 2 pontos atrás do campeão Guarapari. Sabe aquela música de Raul Seixas? Pois é, o Estrela do Norte tentou novamente em 2001, mas o time ficou com o vice-campeonato, após terminar o quadrangular final, 5 pontos atrás do campeão alegrense. Em nova tentativa, desta vez em 2004, o Estrela do Norte ficou 3 pontos atrás do campeão Serra e teve que amargar outro vice-campeonato. Outros vice-campeonatos vieram nos 2 anos seguintes. Em 2005, quando o time perdeu nas finais para o campeão Serra, e em 2006, quando o time sucumbiu diante do campeão Vitória. Sabe aquela música de Renato Russo? Quem acredita sempre alcança. Pois é, em 2014, o Estrela do Norte conquistou o tão sonhado título de campeão capixaba. As 9 equipes participantes jogaram todos contra todos em ida e volta, passando os 4 melhores para a fase de semifinais. Este campeonato teve um fato curioso. O disparado maior vencedor de títulos do futebol capixaba e time de maior torcida do estado, o Rio Branco Atlético Clube, havia sido rebaixado no campeonato do ano anterior. E em 2014, jogaria a 2ª divisão do Campeonato do Espírito Santo. No elenco do Estrela do Norte, que faturou o título capixaba em 2014, havia o treinador Dário Lourenço, que em 2005 treinou o Vasco da Gama, o goleiro Wagner, com passagem pelo Corinthians, o zagueiro Jair, ex-Ponte Preta, o meia Preto, ex-Guarani de Campinas, e os atacantes Paulo Matos, com passagem pelo São Paulo, e Geraldo, ex-13 da Paraíba, e com passagem no Spartak da Letônia. A estreia se deu em casa, vitória sobre o Linhares por 1-0, gol anotado pelo jogador Geraldo. O segundo jogo também foi em Cachoeiro de Itapemirim, 2-0 sobre o Vitória, gols de Geraldo e Renan Alves. Na primeira partida como visitante, o Estrela do Norte foi até o estádio Conilon, na cidade de Jaguaré, e venceu o Botafogo de Jaguaré por 3-1. Pedrinho marcou para o Botafogo e Geraldo e Paganelli 2 vezes marcaram para o Estrela do Norte. Em seguida, o alvinegro foi até a cidade de Águia Branca e no estádio Ninho da Águia, o Estrela do Norte bateu o Real Noroeste pelo placar de 2-1. Christian Almas fez o gol do Real Noroeste, enquanto que Preto e Geraldo garantiram a 4ª vitória seguida. Na volta para casa, mais uma vitória, desta vez sobre o Castelo, por 3-0, gols de Moreira, Preto e Geraldo. O próximo jogo também seria em casa. Para a surpresa da torcida que lotou o estádio do Sumaré, o Estrela do Norte conheceu a sua primeira derrota, 1-0 a favor do São Mateus, gol do jogador Júlio César. O Estrela do Norte resolveu revidar a frustração em cima do Colatina. Vitória por 1-0, gol do goleador Geraldo, jogo esse realizado no estádio Justiniano de Melo e Silva, na cidade de Colatina. Em seguida, jogo em casa contra a Desportiva Ferroviária. David para o time de Cariacica e Luizinho para o Estrela do Norte marcaram os gols do empate em 1-1. O próximo desafio foi contra o Linhares, no estádio Virgílio Grassi, em Rio Bananal, já que o estádio de Linhares estava interditado. A partida ficou empatada em 1-1, com Ratinho marcando para o Linhares e Alex para o Estrela do Norte. Mais um empate na caminhada do Estrela do Norte,
desta vez em 2-2, diante do Vitória, no estádio Salvador da Costa, na capital capixaba. Jandir Balotelli e Diogo para o Vitória e Geraldo 2 vezes marcaram para o Estrela. O próximo jogo seria em Cachoeiro de Itapemirim contra o Botafogo de Jaguaré, mas o adversário, por problemas administrativos, resolveu abandonar o campeonato. Na rodada seguinte, empate sem gols em casa contra o Real Noroeste. A próxima partida ocorreu na cidade de Castelo, no estádio Emílio Nemer, e o Estrela do Norte perdeu para o Castelo por 2-0, gols de Jefinho e Madison. Em seguida, o Estrela do Norte sofreria seu maior revés, derrota em São Mateus, no estádio Sernambi, diante do São Mateus por 4-0, gols de Juninho, Júlio César, Ivan e Ítalo. Quem pagou o pato foi o Colatina, que levou 3-0 do Estrela do Norte na rodada seguinte, gols de Geraldo e Paulo Matos 2 vezes. O último jogo da primeira fase foi no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, diante da Desportiva Ferroviária, e a partida terminou com um empate sem gols. O Linhares encerrou em primeiro lugar, com 30 pontos, seguido pelo São Mateus, com também 30 pontos, pelo Estrela do Norte, com 29, e pelo Castelo, com 27, todos classificados para a fase de semifinais. Ficaram de fora o Vitória, com 22, a Desportiva Ferroviária, com 21, o Real Noroeste, com 21, o Colatina, com 13, e em último, e rebaixado, com menos 2 pontos, devido à desistência da competição, o Botafogo de Jaguaré. O Estrela do Norte duelaria nas semifinais contra o São Mateus, e o primeiro jogo seria em Cachoeiro de Itapemirim. Jogando em casa, o Estrela do Norte perdeu por 2-1, provocando grande frustração na torcida que lotou o estádio Sumaré. O time alvinegro teria a difícil missão de fazer 2 gols de diferença na casa do adversário para ficar com a vaga nas finais. Lembra da música do saudoso Raul? E não diga que a vitória está perdida. O Estrela do Norte bateu o São Mateus no jogo de volta por 3-0, gols de Luizinho, Geraldo e Alcir, e com isso se garantiu na decisão. O adversário nas finais seria o Linhares, que havia eliminado o Castelo. O jogo de ida ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim, e mesmo com todo o apoio da torcida, o alvinegro não saiu do 0-0 contra o Linhares. O jogo da volta estava marcado para o dia 7 de junho de 2014, no estádio Eugênio Bitti, na cidade de Aracruz. O Estrela do Norte venceu por 1-0, gol do artilheiro Geraldo, aos 21 minutos da etapa final. Movimenta Paulo Matos, ele tenta, olha o Geraldo, olha o Geraldo, olha o Geraldo! Gol! E é do Estrela! E com isso, após 98 anos de existência, o Estrela do Norte se sagrava pela primeira vez campeão capixaba. O time do Estrela do Norte que jogou aquela final formou com Wagner no gol, Ferrugem, Paganelli, Jair e Adriano na defesa, Juninho, Luizinho e Preto no meio-campo, Paulo Matos, Geraldo e Hernandes no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje foi falarmos sobre o título de campeão capixaba de futebol conquistado pelo Estrela do Norte de Cachoeiro de Itapemirim no ano de 2014. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações e se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixe aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!